Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Nerd Sport. Nós vamos falar hoje de futebol, falar de um técnico brasileiro que está na Europa trabalhando de algum tempo e é pouco comentado aqui no Brasil sobre sua participação lá no futebol europeu. Mas pedimos para que vocês assistam o vídeo até o final, comentem, dê o like, compartilhe para ajudar nosso canal aqui e também aceitamos sugestões também de matérias que você gostaria de ver o FIFA aqui comentando para vocês, ok? Nós falamos no nosso canal de futebol masculino, feminino, cultura pop e outros assuntos também. Nós vamos falar agora então sobre o Thiago Motta, que é o técnico brasileiro que está na Europa, trabalhando na Série A italiana esse ano, 2023, e fazendo um excelente trabalho lá no futebol italiano. Então nós vamos apresentar para vocês aqui então o Thiago Motta. O Thiago Motta atualmente técnico do Bolonha. Ele tem 40 anos de idade, um técnico jovem, tem na naturalidade italiana e brasileira também, e é um treinador que começa a chamar a atenção dos grandes empresários do futebol mundial, pois ele vem tendo um crescimento aí bastante interessante, temporada a temporada na Itália, e começa a despertar interesse de alguns dos principais clubes do futebol, não só italiano, mas também na Europa. Começa até, por exemplo, em boatos, que o PSG tem uma lista de técnicos para a próxima temporada e o Thiago Motta aparece nessa lista, se não como principal opção, mas uma das possibilidades, já que ele trabalhou lá e nós vamos falar sobre isso até o final do vídeo. Então, falando da carreira do Thiago Motta, então um pouco da ficha técnica. Thiago Motta Santos Olivares nasceu em 28 de agosto de 82, em São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, e ele tem a dupla cidadania italiana e brasileira. Ele tem a licença UEFA Pro lá no futebol europeu, com a licença que faz com que ele possa trabalhar então em qualquer clube do futebol europeu. Então a formação preferida dele como esquema tático é a 4-2-3-1, que é uma formação tática de estilo bastante ofensivo, né? Também vamos aqui no vídeo também mostrar um pouco desse trabalho do Thiago Motta ali na íntegra. Então, falando um pouco da carreira dele, em 2023 ele tem um desempenho bem interessante. Ele vem trabalhando na Série A que é a Série A principal campeonato italiano, a Série A, e também na Copa da Itália. Ele já tem uma passagem como treinador bem interessante. Ele iniciou a carreira no Paris Saint-Germain, dirigindo a equipe sub-19. Depois ele veio para a Itália, iniciou um trabalho no Gênova. Temporada passada no Spezia, da Itália, foi bem interessante, muito elogiado, e credenciou ele a estar agora nessa temporada trabalhando no Bolonha e fazendo um trabalho excelente também. Ou seja, então o Thiago Motta, ele vem galgando a cada temporada, a cada ano, trabalhos interessantes e tendo um crescimento profissional muito bacana e importante, que ele consiga então cada vez mais ter esse trabalho bem administrado, uma gestão muito bem feita, porque ele está crescendo muito ali e é muito importante então nós aqui no Brasil estar de olho no trabalho e torcer muito pelo Thiago Motta nesse trabalho que ele faz lá no futebol europeu. Aqui nós temos um trechinho de uma coletiva do Thiago Motta, ele participando aí. É uma das coletivas muito interessante. O pessoal da Europa, da Itália, tem falado muito das coletivas do Thiago Motta, porque ele fala de futebol, ele fala muito sobre esquema tático, ele fala sobre os adversários. Então ele é um técnico que realmente dá uma boa entrevista. E nós até deixamos aqui já registrado para vocês que no final desse vídeo nós colocamos lá no crédito o Thiago Motta falando em outros idiomas também, já que ele domina não só o italiano, o português, mas também fala outros idiomas. Vamos deixar também um trechinho aí de um videozinho para vocês aí no final poder acompanhar o Thiago Motta, que está fazendo um bom trabalho no futebol europeu. O idioma ele domina bem. Falando da comissão técnica do Thiago, então lógico que são vários membros, mas nós vamos destacar, além do Thiago Motta, o técnico, né, o Alexandre, que é seu auxiliar, ele que é auxiliar técnico do Thiago Motta. Eles vêm fazendo uma parceria muito interessante já há algum tempo. No ano passado no Spezia funcionou bem a dupla, e esse ano no Bolonha também é muito normal e muito comum ver os dois durante as partidas, nos treinamentos, conversando bastante, o tempo todo ali falando sobre futebol, como a equipe vai jogar, não vai jogar, com substituição, como que a gente vai armar. Eles se dão muito bem, se entrosam muito bem, e é uma dupla que vem chamando a atenção, e certamente um vem contribuindo muito com o crescimento do outro. Então, esse então, o Thiago Motta com seu auxiliar, o Alexandre. Aí temos até uma imagem dos dois numa partida, conversando ali muito sobre a tática, de repente ali uma situação do jogo, que de repente merece uma substituição, uma alteração, seja da tática ou de jogador mesmo. Então veja aí, então, precisamos dessa imagem para vocês aí também, dos dois trabalhando juntos aí, em parceria, gerenciando, fazer boa gestão dessa comissão técnica do Bolonha.
Falando um pouquinho do esquema tático de jogo, nós comentamos que ele gosta do 4-2-3-1. Nós traduzimos aqui, por exemplo, um site italiano que fala de futebol, onde o Bolonha do Thiago Motta é elogiado, porque é uma equipe que a posse de bola inicial lá desde o goleiro, na saída de bola. A equipe realmente joga com zagueiros também que sabe sair tabelando. A equipe procura ir para o ataque, jogar de maneira ofensiva, inclusive o ponto forte da equipe é o jogo ofensivo, e joga com homens de referência na frente ali, para que a equipe possa, em poucos momentos, em poucos instantes ali, de maneira rápida, chegar ao ataque, trabalhar no contra-ataque, ou seja, no ataque mesmo, para tentar alcançar uma finalização. Então tá aí o 4-2-3-1, que sugere uma marcação com muito cuidado, um meio campo com dois homens que sabe jogando, o meio campo com transição e triangulação, e um centroavante de referência lá na frente para tentar definir e finalizar em gol, e isso vem funcionando muito bem no Bolonha nessa temporada. Aqui um outro site italiano também que falou e elogiou muito a comissão técnica. Nós temos destaque dos membros da comissão técnica do Bolonha, as transições ofensivas, que são consideradas para muitos o ponto forte da equipe, a equipe que troca passes, a equipe que realmente tenta recuperar a bola o mais rápido possível, a equipe que faz uma transição muito rápida, e a parte ofensiva tem sido muito elogiada. Inclusive esse site destaca que a equipe procura realmente fazer as triangulações rápidas, o ataque direto na linha, em direção para frente e para bater as asas em busca da profundidade, ou seja, que também não explora tanto, mas também joga no fundo também buscando o homem de referência. Então o Bolonha, esse homem de referência é muito importante para a equipe conseguir trabalhar bem. O sistema defensivo ainda é um campo a melhorar. O Bolonha está cada vez mais tentando aprimorar um pouco o sistema defensivo, mas também chama a atenção, a equipe trabalha a recuperação rápida de bola para tentar armar contra-ataques. Isso é um ponto que vem chamando muita atenção e destacando-se muito na maneira de analisar e olhar o futebol do Bolonha, do Thiago Motta, que está aí nessa imagem, fazendo aí falando um pouco de como trabalhar o esquema do jogo do Bolonha. Aqui nós temos imagem para que você possa ver um pouquinho do que nós estamos falando nos treinos do Bolonha. Então veja aí que os de colete são os titulares. Aqui quando está no ataque, procura usar um pouquinho da habilidade de um jogador, troca passe, triangula, pode ver aí que a triangulação é sempre muito rápida e objetiva. Os jogadores procuram realmente estar sempre um pertinho do outro, e a posse de bola é uma coisa importante. Quando a equipe perde a bola como nesse lance, veja que o trabalho é o que? É tentar na bola, tentar recuperar rápido e tentar armar o contra-ataque. Veja que nessa parte do treino isso aconteceu. A equipe perdeu a bola, recuperou rapidamente, já tem um jogador próximo ali e a equipe já começa a sair jogando. Então isso é interessante. Então nós vemos aí nessas imagens tudo que nós estamos falando aqui do trabalho do Bolonha. Então essa análise que nós temos aí mostra que a equipe tem uma equipe muito jovem, que tem boas individualidades, jogadores que têm uma boa técnica, jogadores também que jogam de maneira dinâmica, entenderam a filosofia de jogo de troca de passes rápido, e isso faz com que a equipe chegue ali e consiga ser uma equipe bem dinâmica, bem ofensiva e bem interessante na maneira de jogar. E os pontos fracos que nós comentamos é a defesa, que às vezes quando não consegue fazer a recuperação rápida de bola, a equipe às vezes tem dificuldade de conseguir evitar o contra-ataque do adversário. Mas no geral a equipe vem conseguindo aí também evoluir nesse sistema defensivo, a saída de bola vem agradando bastante, e do meio para frente o Bolonha vem encantando e funcionando muito bem. Vou mostrar um pouquinho da base da equipe. Então nós falamos aqui do 4-2-3-1, que é o sistema preferido, mas podemos ver na base aí que o Bolonha trabalha praticamente com 12 jogadores. A escalação praticamente a mesma, com Jurospics no gol, De Silvestre, Medel, Lucumi, Laiko Diniz, Cambiasso, Schouten, Domingues, Orsolini, Soriano, Barmo e Arnautovic. É praticamente a base da equipe que joga nesse sistema de jogo. 4-2-3-1, às vezes varia para o 4-3-3 também, mas sempre, como você pode notar, tem um homem da referência ali na frente. Nesse campinho que nós temos aí em destaque, o Arnautovic não está presente, mas isso por quê? Porque ele não participou desse jogo, quem substituiu ele foi o Sansone, e podemos ver a bolinha do lado aí que sinaliza o gol aí. Então veja que a equipe, então, mesmo quando troca os jogadores, o sistema tático vai se mantendo, o homem de referência ainda continua sendo o ponto principal da equipe, que é bastante ofensivo nas suas características de jogo. Então tá aí o Thiago Motta, um técnico trabalhando muito bem no futebol europeu, italiano, e buscando muito o ataque. Aí só um vislumbre de como a equipe vem fazendo um bom trabalho no campeonato italiano. Até a gravação desse vídeo, o Bolonha estava em 8º lugar na competição, bem pertinho ali de adversários interessantes como o Atalanta, o Milan, o Inter, e quem sabe então aí se a equipe conseguir fazer um trabalho bem interessante,
buscar uma das vagas aí, né, no torneio europeu. Talvez a Liga Europeia seja um pouquinho mais próximo. A Liga dos Campeões seria como se fosse comemorar um grande título de competição, mas independente de qualquer coisa, o Bolonha está com uma equipe muito bem organizada, muito bem montada e está agradando muito aí o seu torcedor e também a imprensa do futebol europeu como um todo. É um pouquinho da carreira do Thiago Motta, jogador. O Thiago Motta é um jogador de grandes equipes também de futebol. Até falar um pouquinho da carreira dele aqui em São Paulo, por exemplo. Ele jogou no Juventus, muito garoto. Depois foi para o Barcelona B, depois foi para o Barcelona principal, passou pelo Atlético de Madrid, depois chegou no Génova da Itália, foi para Inter de Milão, Paris Saint-Germain, encerrou a carreira no Paris Saint-Germain, depois se tornou técnico do Sub-19. E também interessante ver essas camisas aí, que o Thiago Motta também jogou na seleção italiana. Então veja que é um jogador que está há muito tempo na Europa, praticamente é um italiano nato, com sua carreira muito bem construída. E então está aí o Thiago Motta, que está hoje como técnico, também tirando muito proveito da sua carreira de jogador de futebol também, que foi importante, foi um grande jogador, já que jogou só mesmo em grandes equipes de futebol mundial. Então, falando do Thiago Motta, então aí um pouco da sua ficha, que nós já resumimos aqui, falamos algumas coisas sobre ele, e interessante, nós vamos deixar aqui uma pergunta bem legal para que vocês possam comentar no nosso vídeo. A seleção brasileira está procurando um treinador para assumir a seleção, pelo menos até a data de hoje. O preferido é o italiano, é o Carlo Ancelotti. Mas vamos tentar fazer um exercício aqui para vocês comentarem. O que vocês achariam de repente do Thiago Motta nessa evolução? Ele que fala muito bem italiano, português, está muito bem na Europa, gosta de futebol ofensivo. Se de repente a CBF não tivesse dado uma oportunidade de juntar essa trinca de profissionais à frente da seleção brasileira. E já deu certo algumas vezes, né? O Ancelotti como treinador, o Leonardo, por exemplo, como espécie de gerente de futebol, e o Thiago Motta de repente ser uma espécie de auxiliar do Ancelotti para de repente no futuro até mesmo assumir a seleção brasileira. Então fica aí para vocês apenas essas imagens bem interessantes da carreira do Thiago Motta também, falando um pouquinho de seleção brasileira, falando sobre técnico de futebol. Então fica aí para vocês comentar o que vocês acham de repente. Será que daria certo? Será que não funcionaria? Comenta aí para nós, por exemplo, com a opinião de vocês aí sobre, de repente, uma frente italiana na seleção brasileira formada por Leonardo, Ancelotti e Thiago Motta. Mais uma vez queremos agradecer a vocês bastante, pedir mais uma vez para que vocês comentem o vídeo, compartilhem com seus amigos, dê sugestões de matérias, seja da cultura pop ou do futebol, para que a gente possa falar aqui. E mais uma vez queremos agradecer mesmo vocês pela companhia mais uma vez nesse vídeo, ok? Então mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Assine o canal. Principalmente com a bola ter um pouquinho mais de organização, e acho que é o caminho que é o melhor caminho que a gente pode chegar até a vitória. Acho que é claro que hoje tanto negativa come positiva per quello sono al campo e bueno, la cosa migliore è pensare che abbiamo fatto una buona partita, che l'Italia è in crescita con una vittoria per iniziare un campionato importante come l'Europeo, e dobbiamo essere tutti contenti questa sera perché abbiamo vinto. Cualidades, porque son equipos de grande calidad. Cualquier equipo de este nivel entrando y haciendo bien el trabajo es muy difícil para el otro equipo y también puede llegar hasta el final, ¿por qué no? Nous avons une équipe qui, à mon avis, peut combattre n'importe quelle équipe dans l'Europe et aussi en France. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne cette prochaine match.